Oi, meu nome é Ana Paula Gomes e hoje eu quero compartilhar com você que está aqui comigo o capítulo 2 de 1 Coríntios. Nós estamos aqui caminhando por esse livro mais uma vez, meditando nesta palavra que pode nos transformar e nos edificar constantemente, nos renovar principalmente. Que eu e você sejamos agentes de transformação nesse tempo, mais uma vez, que sejamos instrumentos de cura uns para os outros, que este seja um tempo que nós possamos nos alimentar para depois compartilhar esse alimento, que o Espírito Santo ele ministre ao seu coração, assim como ele ministra ao meu quando eu compartilho esses áudios, de forma pontual, porque somente o Espírito Santo de Deus sabe o que você e eu precisamos neste momento, que você esteja aqui com essa mente focada em entender aquilo que o próprio Senhor deixou para nós por meio da sua palavra, que nós possamos nos inspirar nestes ensinamentos e realmente decidirmos e sermos convencidos, nos permitirmos sermos convencidos pelo Espírito Santo de tudo aquilo que é necessário para este tempo. Se você sentir de compartilhar, de comentar, sinta-se livre e que este seja um tempo de edificação para mim e para você. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Você crê nisso? Você crê que você tem a mente de Cristo? Olha que afirmação poderosa. Nós temos a mente de Cristo. Aqui, Paulo está enfatizando sobre a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Ele nos lembra constantemente, através desse capítulo, que o que o mundo considera importante é a sabedoria humana. Mas o que realmente importa é a sabedoria de Deus. Ele explica aqui que quando nós falamos da mensagem de Cristo, não se trata apenas de palavras vazias ou de estratégias humanas, mas de algo muito mais profundo. Ele fala aqui, lá no versículo 4, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele reconhece que é o Espírito de Deus que o guia, que o revela e que dá o entendimento verdadeiro a ele.
E aqui Paulo nos provoca também a reconhecer a mesma coisa, que a verdadeira compreensão não vem de força, de aparência e sabedoria humana, mas da sensibilidade de ouvir o som da voz do Espírito Santo e discernir aquilo que ele tem nos revelado, ministrado aos nossos corações. O Espírito Santo, ele atua dentro de nós, ele intercede por nós. Ele nos ajuda a perceber além do que os nossos olhos naturais podem ver. Ele nos dá clareza para tomar decisões, para ter atitudes. Ele nos dá clareza das nossas intenções. Às vezes as pessoas falam que a nossa fé é uma fé fraca, mas se eu e você realmente estivermos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós verdadeiramente teremos profundidade, nós estaremos caminhando sobre um senso de propósito e transformação. Aqui, este capítulo, ele nos ajuda a realmente entender o poder do Espírito Santo de Deus, entender o que nos foi deixado como herança, essa mente de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Aqui nós precisamos realmente compreender o quão rico é esse relacionamento genuíno com o Espírito de Deus, quando nós, de fato, nos permitirmos sermos guiados por Ele. Aqui nós precisamos fazer algumas reflexões sobre nós mesmos nesse tempo, examinarmos a nós mesmos e refletir aonde está sendo guiada a nossa sabedoria, na sabedoria humana ou nessa sabedoria que vem de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que provém de Deus, que nós possamos ter essa convicção em nosso íntimo, que nós possamos escutar com atenção. Nem todas as respostas estão na sabedoria humana e nas conquistas, nas palavras, nas opiniões externas. Muitas vezes a sabedoria genuína que vem de Deus, ela se revelará no silêncio, na reflexão, na sensibilidade, na intuição, que somente quem tem um relacionamento verdadeiro e genuíno pode perceber. Que nós sejamos humildes para reconhecer que nós não teremos todas as respostas nos momentos adequados das nossas vidas. E que nós possamos abrir esse espaço para que o Espírito de Deus possa habitar e agir através de nós, para que nós tenhamos discernimento, que nós possamos refletir sobre as nossas ações e intenções constantemente, que nós possamos entender em que é baseada as nossas decisões. Será que é no orgulho? Será que é na conveniência? Será que os nossos princípios realmente estão bem estabelecidos? Que nós possamos avaliar o que tem dentro de nós, o que realmente consiste os nossos altares internos. Que nós sejamos pessoas que meditam sobre esta palavra desesperadamente, ansiando entender e viver esses ensinamentos. Que nós possamos ter essa mente de Cristo, que de fato vai nos levar a viver o sobrenatural sobre a face da terra. Que eu e você possamos verdadeiramente entender quem somos em Cristo Jesus. E que nós possamos executar essa sabedoria que vem do Senhor, não por força humana, mas através dessa intrepidez que somente o próprio Espírito de Deus pode gerar e pode liberar sobre nós. Que nós possamos entender que esse poder que é manifesto nas regiões celestiais pode ser usufruto também de nós, desde que nós realmente possamos e queiramos caminhar nesses ambientes e entender quem somos no Senhor e buscar ter essa mente de Cristo. Que nada possa nos abalar, que nós possamos lembrar constantemente, nós não temos o espírito deste mundo, mas nós temos o espírito que provém de Deus. Amém? Te encontro na próxima leitura.